dia, meus queridos e minhas queridas. É sempre um prazer imenso e uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês. Hoje, para a gente analisar uma continuidade daquela aula relacionada às proteínas. Se você não assistiu a aula de proteínas, se inscreva no nosso canal aí em cima. Bio é Vida, assista a aula sobre proteínas para dar sequência a essa matériazinha que nós vamos falar. Nós vamos falar aí sobre as enzimas, ok? Então, nós temos que ter essa noção. Só definindo uma coisa importante. O que é uma enzima? O enzima é um tipo de proteína. É uma das quais, um dos tipos de proteína existentes na natureza. Uma, talvez, das mais importantes quando se fala no contexto geral. Uma questão importante de relacionar para vocês é o seguinte. Uma vez um certo vestibular aí, numa questão dissertativa, aberta, colocou a seguinte frase. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E pedia para que você justificasse essa afirmativa. Novamente, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Ele pedia para você justificar. Ou seja, você tinha que lembrar que enzima é uma molécula, é uma substância química que se caracteriza por ser uma proteína. Ela é uma dentre todas as proteínas que existem. Ok? Então, quando eu falo em enzima, você tem que lembrar que enzima é uma proteína formada por uma sequência de aminoácidos, toda aquela relação. Mas, afinal de contas, qual a função das proteínas? Das enzimas, melhor dizendo, né? Qual a função das enzimas? Para que elas servem? Vamos olhar comigo? As enzimas são biocatalisadores. Galera, quando a gente utiliza o prefixo bio antes de qualquer palavra, significa dizer que faz parte do ser vivo. Então, é um catalisador orgânico, ou seja, um catalisador existente no organismo vivo. Mas aí você se pergunta, o que é um catalisador? Catalisadores. O que são essas moléculas? Catalisadores são substâncias que têm propriedade de acelerar reações químicas. Ela faz com que as reações químicas se processem sempre mais rapidamente, galera. Isso é importante ressaltar, sem que ela altere o processo. Ou seja, os catalisadores, eles não fazem parte nem dos produtos finais, nem dos reagentes. Na contabilização, quando você quer utilizar o princípio de Lavoisier, os catalisadores eles não entram nem nos reagentes, nem nos produtos. Eles apenas aceleram as reações sem alterar o processo. Mas de que maneira eles fazem isso? Porque eles diminuem o que nós chamamos de energia de ativação. Galera, olha lá, cuidado, as provas elas pegam isso para vocês. Os catalisadores eles aceleram a reação, diminuindo a energia de ativação. O que é essa energia de ativação? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Novamente, energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Toda reação depende de um start. Esse start nós chamamos de energia de ativação. Olha o gráfico comigo aqui. Uma reação sem um catalisador, como mostra a energia aplicada e o caminho da reação, você precisa de uma determinada energia de reação, uma energia de ativação máxima, para que essa reação se processe e eu forme os meus produtos. Para eu transformar os meus reagentes nos meus produtos, eu preciso desse volume de energia. Quando eu aplico um catalisador, o que eu faço? Eu aplico uma menor quantidade de energia. Com isso, se eu diminuo a energia necessária, consequentemente, o processo acontece mais rapidamente. Então, guardem isso. As enzimas aceleram as reações químicas, pois elas diminuem essa energia de ativação. Quando eu diminuo a energia, eu acelero o processo, ok? Agora, numa reação normal, uma substância A mais uma substância B se transformando numa C e D, essa é uma reação difícil, muitas vezes demorada para acontecer. Quando eu aplico uma enzima, essa reação acontece de maneira mais facilitada, mais acelerada, dessa forminha aqui, ok? Então guardem lá, o catalisador ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação, ok? Agora, existem propriedades de ação para a enzima. Ou seja, ela precisa atuar de alguma forma. Primeira propriedade
é o que a gente chama de especificidade. O que significa isso? Toda enzima tem ação específica a determinado substrato. Mateuzinho, o que é substrato? Substrato é a substância sobre a qual a enzima vai agir. Todas as vezes que a enzima vai catalisar uma reação, ela entra em ação, ela catalisa a reação a partir de um substrato, ok? Tanto que nós vamos ilustrar isso aqui para vocês. Olha comigo aqui, ó. Aqui eu tenho uma enzima, aqui eu tenho um substrato. Nessa enzima existem os centros ativos. Em outras palavras, nós chamamos de sítio ativo ou sítio de ligação, que é a região da enzima que irá se ligar ao substrato de maneira específica, permitindo um encaixe perfeito. Pode acontecer uma ligeira adequação nesse encaixe, mas ela vai permitir o encaixe perfeito. Quando esse encaixe perfeito se forma, eu tenho o complexo enzima-substrato, que vai permitir a formação dos meus produtos. A esse encaixe perfeito, nós chamamos de chave fechadura. Galerinha, atenção! Há um encaixe perfeito. Para cada enzima específica, existe um substrato que se encaixa perfeitamente, simulando um processo de chave fechadura, ok? Lembra, toda enzima é específica ao substrato. Tanto que, quando você define o nome da enzima, você utiliza o nome do substrato ou a função da reação, mais a terminação ase, ok? Moléculas com terminação ase, moléculas com terminação ase, nós chamamos de substrato. Tranquilo isso aí? Beleza? Segunda propriedade, ação reversível. Toda enzima catalisa tanto a reação direta quanto a reação inversa. Eu vou utilizar outro termo. Ela tanto atua como catabolismo, no catabolismo, quanto no anabolismo. Exemplo, a enzima chamada maltase. Maltase é a enzima responsável por transformar a glicose em maltose. Maltose é um disacarídeo, galera, formado por duas moléculas de glicose. Ou ela quebra a maltose em glicoses. Mas isso, ela vai ser importante para manter o equilíbrio. Essa relação, ela vai acontecer e a enzima vai ser responsável pela manutenção do equilíbrio. Tanto que lá na química, vamos lá na química buscar quem determina essa manutenção do equilíbrio. Existe lá um princípio, o princípio de Le Chatelier, que diz que quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Então funciona assim, ó. Quando você tem muita maltose, a reação faz isso aqui, ó. Opa! Vai para cá para equilibrar. Muita maltose, nossa senhora, que coisa horrível. Muita maltose, alta taxa de maltose, a reação se desloca no sentido de quebrar essa molécula. Agora, quando você tem um excesso de glicose, a enzima atua nessa relação de aumentar a maltose. Para isso, ela tende ao equilíbrio. Ele utiliza o princípio de Le Chatelier para isso, beleza? Terceira propriedade, ação influenciada pela temperatura. Gente, a velocidade de qualquer reação química tende a aumentar sempre com o aumento da temperatura. Galera, vou explicar para vocês. Se você pega um leite gelado e mistura com Toddy, hashtag Team Toddy, Toddy. Se você mistura com Toddy, ele vai dissolver num certo tempo. Se você aquece esse leite a uma elevada temperatura, a solubilização dele vai ser mais rápida, porque a temperatura aumenta a agitação molecular. Se eu aumento a agitação molecular, eu favoreço a ocorrência da reação. A enzima também tem essa ação, tanto que, graficamente, nós temos essa relação. A enzima aumenta a velocidade da reação até um ponto A, um ponto ótimo, um ponto máximo. Essa temperatura ótima é a temperatura na qual a enzima atinge a velocidade máxima. Galera, na
espécie humana, essa temperatura gira em torno de 36,5 graus Celsius. Como mostra o gráfico aqui, meio aproximado, a minha retinha está meio tortinha, aproximado nos 40, mais ou menos 36,5 graus Celsius. Em algumas bactérias extremófilas, ela pode atingir 80 graus Celsius. O que acontece se eu continuar aumentando a temperatura? Se eu continuar aumentando a temperatura, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzindo a sua atividade catalisadora e ela vai chegar a um processo de desnaturação. Isso mesmo, desnaturação. Lembra lá na aulinha de proteína. Se você não assistiu, assista, se inscreva no canal Bio é Vida, ok? Fiquem espertos com isso, tá? Então, existe uma temperatura máxima, na qual a velocidade da reação é ótima. A partir disso, ó, ela decai, beleza? Quarto ponto, ação do pH. Toda enzima acontece, toda reação acontece em um pH específico. Só para lembrar, a escalinha de pH, ácido de 0 a 7, neutro 7, de 8 a 14, alcalino. Para ilustrar, nós temos a velocidade e a reação em função do pH para 3 enzimas que atuam no sistema digestório: a pepsina, a amilase salivar e a tripsina. A pepsina atua num pH ótimo entre 2 e 3. A amilase salivar num pH ótimo alcalino em torno de 7 e a tripsina num pH ótimo de 8 a 9, um pH alcalino. Falei aqui da amilase, é neutro, não alcalino, ok? Pepsina, pH ótimo ácido. Amilase salivar, pH ótimo neutro. Tripsina, pH ótimo alcalino. Cada enzima atua. Quando a pepsina tem alteração do pH, ela sofre interferência e reduz a sua ação catalisadora. Beleza? Outro, ação proporcional ao substrato. Ou seja, graficamente nós temos o seguinte: à medida que eu aumento a quantidade de substrato, eu aumento a velocidade da reação, até um ponto que nós temos a saturação. Nós atingimos um ponto de saturação. A partir daí, não adianta mais eu aumentar o substrato. A velocidade de reação sempre vai ser a mesma a partir de um ponto de saturação, ok? São propriedades específicas importantes vinculadas à ação enzimática. Olha aqui esse exercíciozinho com a gente aqui, ó. A maioria das reações metabólicas de um organismo somente ocorre se houver a presença de enzimas. Sobre as enzimas, analise as afirmativas abaixo. A ação enzimática sofre influência de fatores como temperatura? Sim. Potencial de hidrogênio? pH? Sim. Variações nesses fatores alteram a funcionalidade da enzima? Perfeito. Essa está correta. 2. São formadas por aminoácidos e algumas delas podem conter também componentes não proteicos adicionais, como por exemplo carboidratos, lipídios, metais e fósforo. Mateus, pode? Pode. Ela pode ter, são proteínas, são enzimas complexas. Elas podem ter outras formações. Correto. 3. Apresentam alteração em sua estrutura após a reação que catalisam, uma vez que perdem aminoácidos no processo. Elas sofrem alteração na reação? Não, elas não se alteram na reação. Então essa está falsa, ok? E a enzima, a ligação da enzima ao seu respectivo substrato é de elevada especificidade? Verdade. Assim, alterações na forma tridimensional da enzima podem torná-la não funcional, porque impedem o encaixe perfeito ao substrato. Verdade, se eu alterar a forma da enzima, desnaturação, se eu alterar a forma da enzima, eu altero a sua função correta. Então, a alternativa correta para a gente, a alternativa A, 1, 2 e 4, ok? Gente, façam o exercício de enzima, qualquer dúvida, angústia, reclamação, coloque aí no nosso comentário, siga o nosso canal, se inscreva lá, põe as notificações para vocês, ativem lá, ok? Mais uma vez, é sempre uma satisfação imensa, um prazer enorme. Lembra lá, Bio é Vida, Mateuzinho com vocês sempre. Beijo e até a próxima!